A mesada é uma ferramenta fundamental na educação financeira das crianças. Uma pergunta que com muita frequência os pais me fazem quando se fala de educação financeira é se a mesada é recomendável, quanto que nós devemos dar e em que momento que se deve dar a mesada para os filhos. Eu respondo que a mesada é uma ferramenta fundamental na educação financeira das crianças. A idade ideal para se dar uma mesada é a idade que eles estão na fase onde os conceitos matemáticos básicos já estão formados e que a criança, por volta dos 7, 8 anos de idade, já consegue movimentar o dinheiro, entender o troco e trabalhar com a questão financeira. Agora, quando a pergunta é feita em relação ao quanto dar, aí eu devolvo com uma outra pergunta. Qual é a finalidade, qual é o propósito que a gente está usando a mesada, que os pais pretendem usar a mesada na educação dos seus filhos? Eu acredito que são 3 propósitos que a gente pode elencar como importantes na educação financeira para o uso da mesada. O primeiro propósito é mostrar à criança que o dinheiro é um recurso limitado, que o dinheiro não é infinito, que ela não pode comprar tudo e que ela tem um valor limitado para usar dentro daquele período que ela se propôs. O segundo ponto é passar valores, princípios que os pais gostariam de passar para os seus filhos ao lidar com dinheiro. É a economia, a poupança, o guardar, o saber esperar porque o dinheiro ele tem custo no tempo, então eu espero para adquirir algo. Outro valor importante é separar o que é necessidade e o que é desejo e saber priorizar. E o terceiro ponto seria a doação, que a criança consiga trabalhar a questão do egoísmo, do reter ou do excesso de consumo e saber dividir. Qual é o valor que é recomendável para a mesada? O valor deve ser construído junto com a criança. O pai deve colocar algumas bordas, alguns limites para que a criança consiga trabalhar aquele dinheiro. Então, um exemplo de borda poderia ser a cantina da escola ou o cinema. E dentro desses limites, então, qual é o valor ideal? O valor que seja justo, justo nos 2 sentidos. Justo de justiça, que seja razoável para que a criança consiga desempenhar e comprar adquirir os objetos que estão dentro da borda, e também justo no sentido de estreito, para que a criança não tenha um excesso de oferta da mesada e tenha que fazer escolhas dentro de um orçamento apertado. Um terceiro fator de uso da mesada é dar autonomia. E a autonomia daí a criança se sentir livre de tomar as suas próprias decisões. E isso implica que o pai consiga deixá-lo errar e arcar com as consequências das decisões que ele escolheu. Porque se a criança precisa de vitamina D ao longo da vida para fortalecer os ossos, se a criança precisa de vitamina S, que a gente brinca, da sujeira, para conseguir anticorpos, nesse caso ele precisa da vitamina Z, de estar zerado, pelo menos quando pequeno, para que ele possa aprender a lidar com o erro e a lidar com uma situação de decisão errada financeira. Melhor agora do que ficar endividado e negativo no futuro, melhor aprender de pequeno e que os pais deixem as crianças exercitar esse aprendizado. Inscreva-se no canal da Casa do Saber.